Todos juntos, 1, 2, 3 e já. Este vem sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. aleluia. Senhor Deus, amado Pai, quero te pedir que nos use outra vez, que a tua palavra tenha livre curso no meio da tua igreja nesta noite. Abre a porta da palavra, em nome de Jesus, amém. Toma teu assento, querido, aleluia. Está presente conosco o irmão Celso, amém. Quem pode dar um abraço nisso, Moisés? O senhor é bem-vindo, tá, irmão Celso? Vocês alegram pela presença dele, isso é verdade, irmão, amém? Amém. Queridos, Deus colocou uma palavra muito simples no meu coração. Ontem, quando eu cheguei de viagem, passamos o dia praticamente na estrada, e à tarde ofereceu me dar uma palavra para amanhã, sei que é início de ano, e o Senhor colocou um texto de 1 Coríntios que nós lemos no meu coração, e aí a gente vai lendo versículo por versículo, e o Senhor começa a descortinar assim os mistérios dele e o que ele quer falar conosco dentro da palavra. Nessa palavra aqui, ó, de Apocalipse, guarda o que tens, guardar o que nós temos. Quando o Senhor nos recomenda, irmã Simone, e diz para nós guardarmos o que nós temos, ele está tentando, ou ele está calculando a nossa inteligência de valorização. Pastor, está complicado. Como nós valorizamos as coisas? Ele está arguindo para ver se nós valorizamos ou não aquilo que ele tem nos dado. Guarda o que tens. Quando ele faz essa recomendação, ele está avaliando a mim e a você, para saber como nós valorizamos as coisas. Eu tenho certeza que ao finalizar esse estudo muito simples, eu vou acabar antes das 9, pode ficar tranquilo, nós vamos pelo menos estar mais perceptível para valorizar mais aquilo que está ao nosso redor. Eu coloquei lá no grupinho hoje, e o Senhor colocou aqui no meu coração: você já deu valor a algo ou alguém que não merecesse? Guarda para você. Mas é muito comum você ouvir as pessoas: poxa, eu já honrei ele tanto, hein? E eu falava tão bem dele, né? Você já valorizou alguma coisa que não mereceu o valor que você deu àquela pessoa, àquela coisa? Poxa, comprei essa panela, a propaganda dela, né? Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, não me responde. Quais são as coisas que você mais valoriza? Quais são as coisas que nós mais valorizamos? Jesus diz assim, ó: guarda o que tens, valoriza o que você tem. Guardar o que tem é valorizar aquilo que o Senhor te deu, aquilo que você conquistou. Guarda o que você tem. É um conselho que o Senhor está nos dando. Lembra das virgens? Todas elas tinham lamparinas, tinha azeite? Tinha, só que um tinha pouco e acabou, que não valorizou, né? Eu acampei muitos anos, 30 anos eu acampei no exército. Aí antigamente nós tínhamos que nos virar quando não tinha lanterna. Depois veio a lanterna, e quando você levava a lanterna para o acampamento, você economizava pilha. Você só podia levar 2 pilhas, e se o acampamento fosse 7, 10 dias, você tinha que economizar pilha. Então você só usava ela na hora que era extremamente necessário. Eu valorizava a minha pilha, senão eu ia ficar no escuro. Só ligar na hora que fosse necessário. De dia a luz está acesa na sua casa,
Eu estou perguntando, vocês vão ver onde nós vamos chegar. O que você mais valoriza? As pessoas normais, né, é muito comum guardar as coisas que têm valor. A gente tem o costume de guardar as coisas que têm valor, né? Por exemplo, seja valor monetário, valor sentimental, nós temos costume de guardar, valor emocional, até valor espiritual. O saudoso pai da irmã Sirene, pastor Geraldo, engraçado, né? Meu sogro é Geraldo e minha sogra é Geralda. Mas o pai da Sirene, eu tenho a primeira Bíblia dele, toda escrita. O outro irmão, o irmão da Sirene, o Quintiliano, os nomes são esquisitos mesmo, Quintiliano, olha. Ele tem a outra Bíblia, a segunda Bíblia, e foi uma guerra quando ele faleceu para ver quem ia ficar com as Bíblias. A Sirene, por exemplo, valorizou bem o material, ela tem um canivete, ele tinha um canivete. A Sirene tem, e as irmãs dela é doida para pegar um canivete. O que você valoriza? Então tem uns que dão valor a coisas emocionais. O que vale um canivete? O que vale uma Bíblia? Outros dão valor a coisas espirituais. Eu achei interessante. Muitos de sermão dentro da Bíblia. O que você tem valorizado? É assim ou não é? Você guarda alguma lembrança que a sua mãe te deu, ela já faleceu? É seu bem emocional. O que nós temos valorizado, irmãos? Espiritual, emocional, financeiro, monetário. Será se você está pronto? Será se você tem valorizado as coisas corretas? Será se nós temos dado valor às coisas corretas? E por que Deus, o Senhor Deus, escreve o texto que nós lemos em 1 Coríntios e também escreve em Apocalipse: guarda o que tens? Porque Deus nos conhece e Ele sabe que às vezes nós valorizamos 3 coisas, e eu quero comentar essas 3 coisas bem rápidas e vamos embora. Você quer ver? Nós valorizamos aquilo que nós perdemos. Pensa, o HD está rodando. É muito comum valorizar as coisas só quando você perde. Só quando você perde. Às vezes você vai fazer um sepultamento e você vê, né, uma filha chorando, mas chorando. Aí aquilo te preocupa. Aí você busca um parente, alguém que conhece, fala assim: escuta, é esse amor todo mesmo? Aí as pessoas, vê se vocês já ouviram assim: ih, pastor, isso é lágrima de crocodilo. Já ouviram isso? Não visitava a mãe, maltratava a mãe. Estou cansado de passar por essas situações. E como experiência, não é falta de ética não, camuflado ali, bem sorrateiramente, eu pergunto, tem uns que até desmaiam. Será se é isso tudo mesmo? Será se é isso tudo mesmo? A maioria das vezes, desculpe irmãos, a maioria das vezes, eu concordo com a pessoa que falou que é lágrima de crocodilo. Tudo bem, eu entendo que só dá valor depois que perde. Nós temos, né? Nós temos esse costume. Só damos valor depois que perdemos. Vocês querem ver uma coisa? Quando um pastor é mudado de congregação, vem outro. Peguei os irmãos, hein? Poxa vida! É assim ou não é essa história? Agora não é tanto, mas quando eu cheguei era 2 anos cravado em cada lugar. Eu ouvia muito isso. Bom era o fulano. Eu lembro, gente, que quando eu subi aqui, eu falei: olha, eu não quero saber como o fulano comandava, como o cicrano fazia, né? Eu lembro direitinho que eu levantei as mãos para vocês e falei: ó, 5 dedos na mesma mão, cada um diferente. Então um pastor é diferente do outro, mas era muito comum ouvir: pô,
faça. Pastor, isso aconteceu na Bíblia? Abre aí, por favor, Deuteronômio 34, versículo 8. Quem achou? Lê. Isso é bíblico, está lá. Isso é desde os tempos bíblicos. Valorizar o líder espiritual só depois que ele foi embora. Alguém lá abra Lucas capítulo 15, versículo 17. Olha alguém valorizando a família depois que perde. Vamos ler, já está na tela, 34, 8. 1, 2, 3 e já. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias chorando por um homem nas campinas de Moabe. 30 dias chorando depois que Moisés morreu. Mas queriam apedrejar Moisés, queriam largar ele sozinho, queriam voltar para o Egito. É verdade ou não é? Valorizar o líder espiritual depois que ele morre, depois que vai embora. Você quer ver alguém valorizando a família depois que perdeu? Coloca aí, uma passagem muito conhecida, Lucas capítulo 15, versículo 17. Olha ali para vocês verem. Valorizando a família depois que perdeu. Vocês vão entender na hora. Lucas 15, 17. Leia comigo, ó. 17. 1, 2, 3 e já. E tornando em si diz: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Filho pródigo valorizou a família depois que perdeu. Está vendo, irmãos? Mostrei chorando por Moisés 30 dias, só porque o homem morreu. Você lembra do Pelé? Eu guardei algo do Pelé. Façam todas as homenagens quando eu estiver em vida. Depois que eu estiver morto, eu não quero saber de nada, não. Ele disse isso uma certa vez, por isso que ele tem estádio com o nome dele. Muitas homenagens. Valorizar enquanto está em vida. Valorizar o irmão que está do seu lado. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso, né? Tem alguns que valorizam bens depois que perdem os bens. Coloca o Salmo 137. Valoriza o bem depois que perde os bens. Lembra do povo de Israel em Jerusalém? Lembra? Aí daqui a pouquinho, o que acontece com Jerusalém? Incendiado, as portas queimadas, e eles são levados cativos, não são? São ou não são? Aí eles tiveram agora que trabalhar como escravo. Então eles dependuram as arcas. Vamos ler? Pelo menos 3 versículos. Junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando lembramos de Sião, lembramos de Jerusalém. Por que eles deram saudade de Jerusalém? Porque lá eles tinham liberdade para adorar o Senhor. Mas sabe o que eles foram fazer? Prostituírem com ídolos, adorarem a outros deuses. Aí o Senhor toma, queima a cidade, leva os cativos para a Babilônia, aí eles ficam com saudade. Sobre o salgueiro que há no meio dela, penduramos a nossa harpa. Está vendo? Lamentando bens, lamentando bens. Aí eles estão chorando pela liberdade que eles tinham, pela cidade maravilhosa, a cidade amorosa que era Jerusalém. Então está lamentando a perda de bens. E quando você tem um amigo, aí você briga com ele, aí Belém nunca mais fica de bem, aí você fica querendo voltar. Isso é bíblico, pastor? Abra a Bíblia, por favor. Provérbios 17. Provérbios 17. Não valorizam aqueles que são os amigos verdadeiros. Está na tela, 1, 2, 3 e já. Em todo tempo, ama um amigo, e para a hora da angústia, valoriza. Se você tem amigo, né? Tem um amigo, valoriza o teu amigo, dá valor a ele, dá valor à amizade dele. Como é que eu consigo amigos, pastor? Conta um segredo para ele. Se ele não delatar o teu segredo, pode alimentar essa amizade. Pode alimentar essa amizade. Mas você maltrata o amigo,
né? E o amigo é aquele que te fala a verdade. Olha, isso aqui não está certo não. Você não é meu amigo? Estou sendo seu amigo sim, porque eu estou vendo que você vai cair no buraco. Largar Jesus não é o caso. Ó, esse rapaz não é para você, essa moça não é para você, vai te levar para o buraco. Ah, pastor, o senhor não é meu amigo. É assim, o pastor está vendo aonde você vai cair. Então valoriza as amizades. Tem algumas pessoas, irmãos, que eles valorizam mais o que os outros têm. O dele não vale nada, mas o dos outros é bom. A família do outro é melhor. Já encontrou gente assim? Eu já vi muita gente. Nós temos várias famílias, né? Meu pai tem mais 7 irmãos. Tem um dos irmãos dele que nós, lá em casa nós somos 12 filhos. Lá também é muito parecido. A maioria dos irmãos dos meus pais são famílias grandes. E tinha uma dessas famílias, as minhas irmãs, meus irmãos, eu também pensava, poxa, a família do tio tal é perfeita, é a família perfeita, irmãos. Aí o tio tal precisou uma vez de uma irmã nossa, e a irmã entrou dentro da família mesmo, ficou convivendo ali, e daqui a pouco a irmã volta e fala assim: ó, a nossa família é muito melhor do que a família. Não é o que nós pensamos, não é aquilo que nós pensamos, lá o negócio é estreito. Aí ela reuniu todos os irmãos e falou assim: olha, nós somos excelentes, não tem ninguém nosso, nenhum irmão de mal com o irmão, a gente fala até mais grosso um com o outro, mas na mesma hora a gente está se abraçando, beijando, dizendo que ama, pedindo perdão. Mas tem pessoas que valorizam mais as famílias dos outros do que a sua própria família. Tem outros que a casa do vizinho é melhor do que a sua. Valoriza mais a casa do vizinho. Você não sabe nem se tem paz na casa dele. A sua é simples, mas o Espírito de Deus habita ali. A comida pode não ter mistura carne todo dia. Pode ser, né, uma berinjela, uma abobrinha, um arroz feijão, né, uma abobrinha parecendo aquele negócio da tapoeca que a irmã Eunice mora e vira até macarrão, parece, mas é com amor e é gostoso, e você está dando glória a Deus. Às vezes o irmão está comendo carne, mas está devendo todo imundo, não paga ninguém com o nome enrolado. Você não sabe, valoriza o que você tem, o que Deus tem te dado. Dá glória a Deus pela tua dispensa, pelo que entra na tua panela. Valoriza pela televisão, pela sua cama, pelo guarda-roupa, pelo sofá. Tu dá glória a Deus por isso, não? Aliás, só abrindo um parênteses aqui, nada é nosso, viu? Os maridos aqui, nada é nosso. Já notaram? Mas a psicologia explica que elas precisam, né, sentir dona de tudo. Então as irmãs falam: a minha geladeira, a minha cama, o meu quarto, não é nada nosso, é tudo delas. Mas a psicologia fala, para ela ser feliz precisa sentir dona de tudo. O meu banheiro, nós não somos donos de nada, tá, Júlio? É tudo da minha. Abre aí, por favor, segundo livro de Samuel, capítulo 12. Olha para vocês verem alguém valorizando mais a família do outro do que a família dele. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, uma passagem longa, do 1 até o 8, ó. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentou-se a ele e a Davi. Disse-lhe: havia na cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e seus filhos, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia
em seu regaço e a tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas e das vacas para assar para o viajante o que viera a ele. Tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado por tal coisa, e por que não se compadeceu? Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Davi não valorizou a família dele, Davi valorizou a família do outro. Natã estava falando dele. Estou falando de você, Natã, de Davi. Estou falando de Natã, olha para Davi e fala: estou falando de você, Davi. Essa história é sua. Aleluia. Aleluia. Valoriza a sua família. Tem um ditado aí no mundo, né? A grama do vizinho mais verde do que a minha. Toma vergonha na sua cara. Água a sua grama, cuida dela. Esterca a sua grama, que ela vai ficar verde também. Vai ficar verde. Vai ficar verde. Não vamos entrar nesse mérito. Tem gente que valoriza o pastor da outra igreja, mas não valoriza o pastor dele. É bíblico, pastor. Abra a Bíblia aos Hebreus. Abra a Bíblia aí, por favor. Eu sei que vai estreitar um pouquinho uma semana, mas é assim mesmo. Ah não, ali naquela igreja os sermões são muito rasos. O pastor bate demais, ele manda a gente vir até com armadura. Amém, glória a Deus. Mas eu tenho certeza de uma coisa: você vai chegar no céu. Amém, eu tenho certeza que você vai chegar no céu. Hebreus capítulo 10, versículo 25, 26, 27. Hebreus capítulo 10, versículo 25, 26, 27. Vamos ler. Aí, vamos ler? 1, 2, 3 e já. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais, quanto vês que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Amém? Não é porque sou eu, qualquer um que estiver aqui, ore pelo pastor, ore pelo líder, ajude ele. Pastor não pastoreia sozinho, não pastoreia sozinho. Acabei de marcar a reunião para o próximo domingo. Eu considero até que os líderes de departamento pastoreiam mais do que o pastor, porque o maior trabalho, os maiores problemas estão sobre os lombos deles, né? O pastor, é claro, como diz o nosso reverendo pastor Timóteo, a pele da mão mais grossa um pouquinho, né? Quando não consegue resolver, quando não consigo resolver, eu levo para ele. A pele da mão dele é mais grossa. Como assim? Ele tem mais tato, mais experiência para resolver os problemas. Mas o pastor jamais pastoreia sozinho, e ele só está de pé porque a igreja ora pela vida do pastor. Obrigado, eu não tenho que reclamar aqui não. Também reconheço, pastor Raimundo, que nós não somos unanimidade, reconheço isso, mas a Bíblia também ampara a gente, porque ela diz assim: quando todos falarem bem de ti, tem alguma coisa errada. Nós temos saída para tudo quanto é lado aqui. Nós não somos unanimidade, mas também não queremos ser, certo, irmão? Porque também nem Jesus agradou todo mundo. Mas valorize os líderes, valorize, né? A preocupação nossa, eu tenho certeza que a do pastor Raimundo, quando alguém adoece, eu viajei, mas todo o tempo falando com os parentes da irmã Leia, como é que está, qualquer coisa, eu bati aqui na mesma hora. Amém? E é uma preocupação constante. É uma preocupação constante. A saúde espiritual. Quando a gente não vê o irmão, né? Hoje, presbítero Francisco, pastor, não estou vendo fulano, não estou vendo cicrano.
Falei, vamos atrás, Francisco. Vamos atrás, vamos lá, vamos olhar, vamos ligar. Então há uma preocupação constante. Amém? Com todas as responsabilidades que nós temos. Mas há uma preocupação constante com as ovelhas que o Senhor colocou os nossos cuidados para cuidar. Amém? Agora, tem muita gente também que valoriza aquilo que não tem. Isso é bíblico, pastor? Segundo livro dos Reis, por favor. Capítulo 5. Você está valorizando às vezes aquilo que você não tem. Fazer um ato de fé é diferente. Mas valorizar o que você não tem não é correto. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 20, 21 até o 25. Então é muito comum nós valorizarmos aquilo que nós não temos. Vamos ler? Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele, receber dele alguma coisa. E foi Geazi a alcançar Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu no carro a encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer. O senhor dele tinha mandado dizer? Tinha mandado dizer nada. Eliseu não aceitou, e não era para Geazi aceitar, mas Geazi aqui quer dar valor àquilo que ele não tem, que não é dele. E ele disse: tudo vai bem. O meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de polpa. E disse Naamã: se servir tomar 2 talentos, e estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupa, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-o das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram. Olha, sem vergonha, Geazi. Falou que era para os moços, ainda tomou dos moços. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe: Eliseu, de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem a um nem a outra parte, além de sem vergonha, mentiroso. Amém? E todos sabem o que aconteceu com Geazi. Se tornou leproso, valorizando aquilo que não é seu. É seu, amém. Não é seu, acabou. Ele não bota a mão, não toca. Dai a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Então não valoriza aquilo que não é seu, não valoriza aquilo que não tem, você não tem, é melhor dizer assim. Amém? Tem gente que valoriza até líderes que não tem, valoriza um líder que ele não tem ainda. Que isso, pastor? É bíblico? Abra por gentileza João capítulo 10, desculpa, do 1 ao 5, João. Capítulo 10, do 1 ao 5. Na verdade, eu digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que não entra pela porta, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Valorizam líderes que não têm. Amém? Essa passagem está dizendo exatamente isso. Mas vamos mudar um pouquinho aqui. Tem pessoas que valorizam bens que não têm, já falei.
Tem pessoas que valorizam amigos que não têm. Valorizam amigos que não têm. Me dá um exemplo. Posso dar um exemplo? Quando você defende alguém, né? Quando você defende um cantor. Aliás, por que você tira foto com um famoso? Me responde. Com toda sinceridade. Já tirou foto com algum famoso, Norberto? Cassiane? Tem certeza, Norberto? Fala a verdade. Já tirou, Francisco? Com quem? Sérgio Lopes? Sérgio Lopes te deu algum dinheiro? Não é por nada, não é desfazendo também não. Mas já viu aqui, ó. Eu tiro, quando pedem, às vezes eu posso tirar uma foto com o senhor? Mas eu já fico aqui correndo atrás de ninguém para tirar a foto. Mas tem irmãos que amam a foto. Isso é valorizar amigos que não tem. Você vai mostrar aquela foto aqui, tira uma foto com o Sérgio Lopes. Não pegou, Francisco? Isso vai fazer diferença aonde? É ou não é? Tirei uma foto com a Cassiane, tirei uma foto com, né? Vai fazer diferença aonde? É verdade ou não é? Pensa para os irmãos verem. Pastor, o que eu devo valorizar? Vou caminhar para encerrar. Amém? Vocês lembram Adão e Eva dentro do Éden? Concordam com o pastor que eles valorizaram aquilo que não devia? O Senhor olha para ele e fala assim: ó, dessa árvore pode comer, mas daquela ali não comereis, se comer vai morrer. Concordam que eles valorizaram aquilo que não deviam? Aqui o Senhor falou que eles comiam, que podiam comer, eles comeram? Não. Foram fazer o quê? Valorizar aquilo que não era deles. Foi comer aquilo que o Senhor falou que não era para comer. Concorda com o pastor, sim ou não? É, irmãos, é mais sério do que a gente pensa. O que eu devo valorizar, pastor? Valoriza a verdade. O que é a verdade, pastor? A palavra de Deus é a verdade. Um versículo que ficou muito em voga aí uns tempos, né? Um determinado político: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor, o que eu devo valorizar mais do que a verdade? Obediência a Deus. Como assim, pastor? Lembra dos 4 jovens? Lembra dos 3 jovens? Lembra? Ó, se não dobrar, vou aquecer 7 vezes a fornalha. Lembra disso ou não? Valorize a obediência a Deus. Mas escuta, eles sabiam aonde eles tinham sido criados. Eles guardaram o ensinamento que eles receberam da parte do Senhor. Não se prostrem diante de ídolos de imagem. Ó, se não prostrar, vai para a fornalha. Valorize a obediência ao Senhor. Seja obediente a Ele, aleluia. Tocou a trombeta e os 3 jovens estão lá de pé. Vão dobrar, não, vou mandar tocar de novo. Tocou de novo, eles estão lá de pé. Aqueçam a fornalha 7 vezes. Segundo os historiadores e a Bíblia, os soldados que foram jogar eles na fornalha morreram queimados lá de fora. Aí eles pulam dentro da fornalha. Olha o que quer valorizar a obediência: não se prostrar, não obedecer qualquer voz, não se prostrar diante daquele que não é Deus. Daqui a pouquinho eles estão andando dentro da fornalha, para lá e para cá, e o rei chega e fala: mas eu joguei 3, eu estou vendo 4, e o 4 tem semelhança do Filho de Deus. Valorize a obediência a Deus, aleluia. Valorize a obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus, a obediência aos ensinamentos, vale a pena. Isso que deve ser valorizado. Aleluia, aleluia. Isso se deve valorizar. Você quer ver uma coisa que você deve valorizar?
gratidão. Por quê, pastor? Por que eu tenho que valorizar a gratidão? Aleluia. Você está de pé na presença do Senhor, pode ter um probleminha ou outro de saúde, mas não está internado no hospital, está dentro da igreja, sentado no banco ouvindo a palavra de Deus. O tempo não está tão firme, está dando uma neblinazinha, você saiu de casa, mesmo a palavra dura, mas você está aqui, recebendo e aprendendo da parte do Senhor. Foi Deus quem te permitiu chegar até aqui. Então a gratidão a Ele, aprenda a valorizar a gratidão a Deus. Aleluia. Amém. Quando eu era bem pequenininho, minha mãe começou a nos ensinar a orar. Pequenininho. Ora assim, meu filho, ó, Papai do céu, em nome de Jesus eu te agradeço. Se fosse de manhã, pela noite de paz, muito obrigado pelo sono reparador. Eu lembro as palavras dela direitinho. Muito obrigado porque eu estou vivo. Muito obrigado porque eu tenho pai, eu tenho mamãe. Obrigado. E ela, a oração durava 10 minutos. Ela mandava agradecer pela roupa. Aí depois ela nos ensinou a agradecer pelo ar. Muito obrigado pelo ar que eu estou respirando. Mãe, agradece, meu filho. Só isso aí já dá uns 5 minutos. Pai, mãe, casa pela noite. Muito obrigado pelo café que nós vamos tomar. Tudo. E ninguém tocava no prato de comida sem orar, agradecendo a Deus. Ninguém tocava no prato de comida. E eram 12 pratos. A mesa está lá até hoje. Quem já foi lá, a equipe de louvor foi lá uma vez, viram lá. A mesa está lá até hoje. 14 cadeiras. Ela sentava mais o pai, os pratinhos, tudo lá. Agora vamos orar. E a gente agradecia a Deus. Gratidão. Não tem um filho desviado. Olha que coisa, irmão. Doideira, né? Eu tenho 12. Valério, na presença do Senhor. Rosinete, da igreja metodista, ela, meu esposo. Eu estou aqui. Amém. A Elza Liz, metodista wesleyana. O Joaquim, diácono da congregacional. O André, evangelista da Assembleia de Deus e vereador em Ponte Nova, Minas Gerais, uma cidade de 300 mil habitantes. Meu irmão é vereador lá e evangelista da Assembleia de Deus de Madureira. O Moisés é o dono da empresa de Xerém, diácono na casa do Senhor. Depois do Moisés de quem? Samuel que parece comigo, pastor da igreja congregacional em Guidoval. Só foi lá, não foi, pastor? Mata a gente rir, mas uma bênção. O Eli, igreja metodista wesleyana em Visconde Rio Branco. Poliana, igreja metodista wesleyana, de onde nós moramos, lugar, o nome é feio, Valão de Glicema, é a nossa roça lá. É um valão mesmo, mas é um lugar bom que vocês têm que ver. O Éber, o mais enjoado, metodista wesleyano, reformador, discute no grupo e tudo da família. Fala, Éber, você tem que comer muito angu para você chegar onde nós estamos, do conhecimento. De vez em quando tem que cortar ele, porque ele quer botar regra na família. Eu tenho 2. Você tem quantos? Então eu tenho que valorizar, eu tenho que ser grato a Deus pelo que a minha mãe ensinou. Amém ou amém? Quantos recebem essa palavra nessa noite? Fica de pé comigo, irmãos. Aleluia. Aprenda a guardar dentro de você o que merece ser guardado. Amém? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Aprenda a guardar dentro de você. Não inveja ninguém. Não precisa ter inveja de ninguém. Se você for obediente a Deus, se você for grato a Deus, se você valorizar, aleluia, a educação espiritual que você recebe na igreja, recebeu no seu lar, você pode ter certeza que você vai ser bem sucedido na sua vida. Não deixe de agradecer a Deus. Pastor, mas o meu salário, meu emprego é salário mínimo. Agradece pelo salário mínimo. Tem um monte de gente aí, 20% da população recebendo ajuda do governo. Você recebe o salário mínimo, força do seu trabalho. É verdade ou não é? Então é motivo de você agradecer a Deus. Amém? Pastor, eu recebo ajuda do governo. Agradece do mesmo jeito. Tem um governo para te oferecer uma ajuda. Isso é a dádiva do Senhor. Você tem que ser grato a Deus. Você está valorizando as coisas certas, sim ou não? Amém. Amém? Feche teus olhos.
Coloca a tua mão sobre o teu coração. Pastor Wilson nos conduz a Deus em oração. Pai amado, querido, queremos te dar graças, Senhor, por nós nesta noite estarmos reunidos na tua casa para aprender o teu tempo, a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha estar guardada na tábua de nossos corações, venha renovar as nossas vidas, Senhor, para assim também, Senhor, nós fazermos conforme a tua palavra, Deus. Nos ajude, Senhor, e toda a tua igreja, cada um de nós, Pai amado e justo, te damos graças, Pai. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, assim te agradecemos, Senhor. Aleluia. Amém. Muito obrigado, pastor. Amanhã tem ciclo de oração pela manhã. Já voltou o ciclo?